Pronto, tá ok já. Primeiro de tudo, a gente pode começar orando, né? Então a gente vai pedir oração. E a gente já vai começar o estudo. Até que vai ser bem curtinho. Né? Alguém quer oração? As irmãs, querem oração? Algum pedido específico? Né? Então vamos orar. Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Pai, nos agradecemos, Senhor, por essa noite, Senhor, por este dia, meu Pai. Todas as coisas que tu tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo teu carinho, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Por ter nos guardado, Senhor. Guardado, Senhor, na saída, guardado no retorno, Senhor. Tem guardado a nossa saúde, Senhor. Tudo que fizemos, Senhor. O Senhor tem estado conosco, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, por todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, para fazer, Senhor, toda a sabedoria, Senhor, todo o entendimento, Senhor, da tua palavra, meu Pai. Nós colocamos, Senhor, de cada um que está aqui nas tuas mãos, meu Pai. Pedimos, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Ou Senhor, nos ajuda, meu Pai, a nos manter firmes, Senhor, na caminhada, meu Pai, a nos manter firmes, Senhor, diante de Ti, Senhor. Amém. A não deixar, Senhor, que o dia a dia, meu Pai, que a vida mundana, Senhor, nos abata, meu Pai. Que a vida secular, Senhor, nos consuma, meu Pai, em afazeres, em coisas, meu Pai. Você esteja, Senhor, a cada momento nos levando, Senhor, até Ti, meu Pai. Amém. Toma, Senhor, a saúde de cada um, Senhor, toma o trabalho de cada um, meu Pai. Toma aqueles que não puderam estar essa noite, meu Pai. Sim, meu Deus. Você esteja ajudando e guardando cada Em um, nome Senhor. de Coloca os seus anjos ao nosso Jesus, redor, Senhor, nos meu protegendo de Deus. todo mal, toda iniquidade, Senhor. É Em nome de verdade, Jesus, Senhor. meu Pai. Meu Amém. Deus, tu és poderoso. É isso. João não vai poder estar aqui hoje. Aí hoje vai ser somente eu e Caetano, né? Dando sequência ao estudo da Carta de Coríntios, né? Segunda Carta de Coríntios, capítulo 3. E a gente pede que aqueles que estiverem assistindo, que forem assistir depois, que se inscrevam no canal, que curta, né? A gente está sempre tentando colocar cortes do vídeo principal, né? Para que as pessoas possam acompanhar trechos, né? E se quiser ver o vídeo completo, tá no canal disponível, tem sempre uma playlist para cada... Os cortes, tem uma playlist para os vídeos completos, né? E espero que essas aulas estejam abençoando cada um. Hein? Vamos começar. Ler todo? Vamos ler por parte, né? Vai lendo. Uhum. De acordo com A necessidade. a... Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3. Será que começamos outra vez a recomendar nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de ser em comparação com
a glória extremamente maior, porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar, e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória, que se dissipava, mas a mente dele tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então, Paulo volta novamente à velha dicotomia, né, que ele já tinha enfrentado na carta de Romanos, que eu não estou falando na cronologia, né, porque eu vou saber dizer exatamente quando foi escrito cada carta. Mas é a dicotomia que a gente vê ocorrer dentro das cartas de Paulo, e algumas delas, não todas, né? Mas a gente vê isso em Gálatas, vê isso em Romanos, vê aqui na carta de Coríntios, né? E que as pessoas ainda insistiam em se prender à lei, né? Muito em parte de pessoas que se infiltravam dentro da igreja, trazendo ideias do judaísmo, né? Eram judaizantes, né? Pessoas até do próprio judaísmo que se infiltravam, né? E achavam que os cristãos tinham que seguir a lei de Moisés, tinham que praticar a lei de Moisés, tinham que fazer a circuncisão, tinham que guardar o sábado e por aí vai. Todas essas coisas que a lei mandava fazer, tinha que fazer. Né? E a gente sabe que também, no começo, entre os discípulos poderiam ter havido algumas questões dessa, né? Como a gente vê no Concílio de Jerusalém, quando se ficou decidido que não ia impor esse jugo, né, esse jugo da lei, aos gentios, né? Eles restringiram a três coisas, né? Se afastar do sangue, da moralidade sexual, e a outra não vou lembrar agora. Mas enfim, quando lembrar a gente retoma. Continuando. Então, as igrejas enfrentaram, algumas igrejas, né, enfrentaram esse problema por algum tempo, né, ou por muito tempo. E Paulo sempre combatia isso, né, essa dicotomia, coisa que a gente vê muito hoje também, né? Vê que algumas denominações insistem em, na verdade uma, né, insistem em guardar sábado, que tem que obedecer lei, né? Outras, elas não insistem em guardar sábado, não insistem em seguir a lei e tudo mais, mas querem trazer objetos do judaísmo para dentro do culto cristão, né? Como trazer a arca da aliança, o menorá, o kippá, o talite, né? Focam muito nas coisas que são ditas no Velho Testamento, né? Justamente para justificar toda essa indumentária, toda essa crença, né? Muito disso vem daquilo que é chamado de teologia da prosperidade, né? Em que se usa esses objetos, né, para perverter o caminho do evangelho. Então, Paulo combatia muito isso, porque justamente na igreja está enfrentando isso. E eu acho engraçado é que a gente tem todos esses exemplos e as pessoas hoje continuam perseguindo isso. Se a gente tivesse realmente que seguir a lei de Moisés, né? Seguir aquela lei que foi escrita em tábuas e pedras, as pessoas dizem, não, mas os 10 mandamentos e tudo mais, mas quando Paulo fala em lei, ele está falando da lei toda. Né? Porque também há uma ideia de se dividir a lei. Né? Tem a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, e blá, se divide a lei em três partes, e outros, e por que ninguém sabe, mas se divide a lei dessa forma assim. Né?
Por isso dividir a lei em várias partes se quisesse também, mas quem é que ia definir o que é o quê? Né? O que está certo e o que está errado? Eu sei que se a gente quer cumprir a lei, tem que cumprir ela completa, não pode se cumprir pela metade. Eu não posso escolher os mandamentos. Né? São 613 mandamentos, eu não posso escolher o que eu vou cumprir e o que eu não vou cumprir, eu tenho que cumprir ela toda. E aí eu caio na impossibilidade de que, para alguns aspectos, é impossível você seguir a lei. Né? Para outros, você até consegue, mas na maioria deles, ou em boa parte deles, você não consegue. Isso se a gente quiser fazer, né? Se a gente quiser fazer, porque a gente não precisa fazer. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Né? E, de novo, não está falando de partes da lei, está falando da lei. A lei é toda ela. Né? Os 10 mandamentos também fazem parte da lei. Entendeu? Agora, se eu tenho que cumprir a lei, e é impossível eu cumprir a lei na sua totalidade, né? Por que eu devo seguir a lei? Né? Não significa que o fato de eu não seguir a lei, que me é permitido fazer aquilo que a lei proibia. Não me é permitido roubar, não me é permitido cometer adultério, não me é permitido ser um assassino, né? Não me é permitido a cobiça, não me é permitido a mentira, não me é permitido o respeito, o desrespeito, melhor dizendo, desrespeito aos pais, né? Eu tenho que respeitar meus pais. Não me é permitido nada daquilo que a lei condenava e que é pecado, não me é permitido fazer. Só porque eu não tenho mais a lei, não significa que me é permitido fazer as coisas que a lei condenava, porque o que a lei condena é pecado. Pecado não deixou de ser pecado só porque a lei não existe mais. Porque até onde eu saiba, Caim matou Abel e era assassinato. E não existia lei naquele momento. Né? Só um minutinho. Adultério era pecado muito antes da lei. Caiu a conexão. É porque caiu o aplicativo. Rapidinho. Pronto. Voltamos. Esse telefone de presídio ligando pro sujeito. Não, acho que dá. Ok. Né? Então, essas coisas que são pecados, que a lei condena, sempre foram pecados e sempre foram condenados. Né? Independente se a gente tivesse lei ou não. E às vezes as pessoas não entendem quando você diz que a lei acabou, que a lei terminou, que ela não é mais válida, porque Cristo cumpriu a lei. Né? Ela não foi abolida. E Jesus mesmo disse que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E que nada da lei ali vai deixar de existir até que ela se cumpra. Né? Se ela se cumprir em Cristo e é dito que o fim da lei é Cristo, ela acabou. Né? Aí a gente passa a viver de acordo com o testemunho de Cristo. Cristo não roubou ninguém, Cristo não cometeu adultério, ele não cometeu assassinato, ele não cobiçou nada de ninguém. Né? Ele sempre respeitou os pais dele. Ele fez tudo o que a lei mandou. O testemunho dele foi cumprindo a lei. Né? Se eu sou cristão, né? Se eu me chamo de cristão, se eu sou um pequeno Cristo, né? Como o significado da palavra cristão, e eu quero viver de acordo com Cristo, então eu tenho que fazer tudo aquilo que Cristo fez. Né? Todo esse mundo de Cristo eu tenho que buscar fazer, eu tenho que buscar me parecer como Cristo. Ser uma boa pessoa, independente de lei, ser uma boa pessoa, né? Porque é o dever de todo ser humano ser uma boa pessoa. Né? Você não precisa ter uma lei dizendo que ao fazer algo é errado, algo não está certo, porque se você só faz as coisas porque a lei manda, você não está sendo uma boa pessoa. Você só está sendo conivente ou obediente a uma regra que lhe foi imposta. Né?
Você não está fazendo aquilo de coração, por vontade, porque cumprir a lei também não é só seguir aqueles ritos, não é só seguir aqueles mandamentos. Você teria que fazer aquilo também por amor, por compaixão. Eu acho que fiquei fora do quadro. E seguir a lei não é só cumprir os ritos. Você tinha que fazer aquilo porque você entendia o propósito daquilo. Né? Você tinha que cumprir a lei porque o judeu, né, o israelita, tinha que cumprir a lei não só cumprindo os ritos. Ele tinha que fazer aquilo com carinho, com amor. Né? Que aquilo tinha que sair de dentro dele para fora. E não somente ser um ato repetitivo de ações cotidianas, né? Para que demonstrasse a Deus que ele fosse uma pessoa obediente, temente a Deus. Né? Só que Deus enxerga o coração das pessoas. Ele sabia que as pessoas faziam aquilo só por fazer. Quando você lê alguns profetas, Deus fala isso, vocês só estão cumprindo a lei por fazer, vocês não entenderam, vocês não estão compreendendo. Né? E quando Jesus vem e ele começa a falar sobre a lei, ele fala, olha, eu fiz o que foi dito, né? Não, não adultere, né? Mas se você simplesmente pensar, você já está cometendo adultério. E o judeu acreditava que o adultério é uma coisa que você fazia na prática. Você tinha que cometer ir lá e fazer o ato, né? Mas na realidade, no ato de você cobiçar alguém, a esposa de alguém, você já estava cometendo adultério. Né? Então, essa coisa do cumprir a lei, que a gente muitas vezes vê hoje em certas denominações e acho que na maioria, muita gente ainda acredita que tem que cumprir a lei. Né? Nas igrejas pentecostais, né, até em algumas igrejas tradicionais, acreditam que se deve cumprir a lei, porque não compreenderam que aquilo que foi feito teve um sentido de ser feito. E tinha um papel dentro da história daquilo que Deus tinha planejado. Entendeu? E quando esse papel chega ao fim, é dado uma nova aliança, né? Inicia uma nova aliança. Aquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai, quando Moisés desceu 2 vezes com as tábuas, né? Em que Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Aquela aliança acabou quando o testamentário morreu, como diz lá em Hebreu. O testamentário, a pessoa que detinha aquele testamento era Jesus. Ele morreu. Quando ele ressuscita, começa uma nova aliança. Entendeu? Essas coisas que são dessa antiga aliança, acabou. Foram cumpridas, cumpriu o seu propósito. Entendeu? Aí agora começa uma nova aliança. Quando Paulo fala que ele chega a comparar, né, a glória que existia que, né, transbordava de Moisés e que ele precisava usar um lenço, né, o lenço porque a glória começava a desvanecer, né, o brilho começava a diminuir, então para ele esconder isso ele usava um lenço no rosto, né, para manter aquela aura daquela glória. Então ele diz que a lei é como isso, tinha uma glória que estava desvanecendo, né? E a glória agora da nova aliança é uma glória que ela não tem mais fim, ela não tem mais um fim, ela vai durar para sempre. Esse brilho vai durar para sempre. Esse brilho dessa glória vai brilhar no rosto de cada um que reconhece Cristo como seu Salvador, cada um que é salvo pelo seu sacrifício, né? Essa glória ela resplandece no rosto de cada um, não só mais no rosto de Moisés, como era a antiga aliança. Né? O versículo 6 tem um ponto importante. Paulo fala, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu ouvi muito falar sobre esse texto aqui,
E às vezes as pessoas interpretavam de forma isolada, como se a letra mata fazia referência às pessoas que se dedicavam ao estudo, né? Estudo teológico, o estudo da Bíblia. Então as pessoas interpretavam que pelo fato de as pessoas estudar a Bíblia, fazer teologia, elas se esfriavam. Então dizia que associava como se a pessoa estivesse morta, sem vida, porque estudou. Pegando esse versículo aqui isoladamente. Só que o texto não se refere às pessoas que estudam teologia ou que estudam a Bíblia. Porque qual a finalidade do estudo bíblico? Né? O estudo bíblico nos proporciona o conhecimento de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E à medida que nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos tendo conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu caráter, daquilo que Ele tem para nós, da nossa esperança futura, né? O amadurecimento da nossa fé. Então, o estudo da palavra nos proporciona essas coisas. E era interpretado de forma, infelizmente, de uma forma herética. E o texto faz referência à lei. A letra mata se referia à lei. A lei do Antigo Testamento, quando as pessoas não obedeciam, né, o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, elas eram apedrejadas, em alguns casos, né, eram apedrejadas até a morte, entre outros tipos de morte. Então, o texto se referia a isso. Mas o Espírito vivifica refere-se ao Novo Testamento, né, a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, que Paulo aqui diz que o Senhor nos fez ministro do Novo Testamento, do Evangelho do Senhor, da mensagem de salvação, de transformação. E ainda fazendo referência à lei, a lei ela tinha seu propósito e ela tinha uma temporalidade, ela tinha a finalidade de cumprir o seu propósito e ser abolida, como o Marinho falou aqui, mencionou. Ela cumpriu o seu propósito e deveria ser abolida, e foi o que exatamente Cristo fez. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, observe que o apóstolo Paulo diz que o viver na lei, o viver querer praticar a lei, está submetido à maldição. É como se rejeitasse o sacrifício de Cristo, é não aceitar o sacrifício de Cristo. Cristo morreu em vão. Então, existia alguns judeus que estavam tentando inserir na igreja dos Gálatas a questão de viver na lei, de cumprir a circuncisão. Então, o apóstolo Paulo vem ensinando que a lei tinha sua finalidade e que ela era temporária. E quem queria viver de acordo com a lei naquele momento, estava debaixo de maldição. O versículo 11, ele ainda diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ou seja, a justificação é tornar justo, declarado justo, absorvido, inocente, como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 5, que a justificação não vem pela lei, porque a lei não tinha essa finalidade, não tinha esse propósito. A lei tinha o propósito de apontar o pecado e condenar o pecado. Mas a graça, ou o Novo Testamento, a nova aliança, tem por finalidade justificar o homem. Vou repetir, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça, ou o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, ela nos proporciona a justificação que a lei não tinha esse propósito, não tinha essa finalidade, que é você se tornar diante de Deus justo, declarado justo, absorvido, inocentado. E o texto continua: diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo não vive pelo que vê, ele vive pela fé, acredita em Deus. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, quem queria viver
de acordo com a lei, tinha que observar todos os preceitos e estava subordinado à lei. O versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito, fazendo-se ele próprio maldito, ou maldição, em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ainda tem um texto mais à frente, nesse mesmo capítulo, que o apóstolo Paulo também explica a questão que eu falei sobre a temporalidade da lei. Ele diz que a lei serviu de aio. O aio era um tutor, é como se na nossa época hoje, uma babá, onde o babá cuida da criança, né? Os pais têm suas a fazer, vão trabalhar, e deixa a criança à disposição e na responsabilidade da babá. E a babá cuida da criança. Naquela época era mais além. O tutor, ou o aio, ele também orientava, ensinava a criança até a maior idade. Quando a criança chegava à maior idade, não precisava mais do aio. A lei serviu de aio, ou seja, comparado à lei com o aio. Quando Cristo vem e se manifesta, quando Cristo fala no capítulo 5 de Mateus, que ele disse que não veio abolir, mas cumprir a lei, até, observe que ele fala, até que tudo se cumpra. Então Cristo vem, cumpre toda a lei, após ele cumprir, quando ele está na cruz, ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele está perfeitamente definindo ali o propósito final da lei. A lei se cumpre nele. E aí Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, se eu não me foge a memória, não sei se é o versículo 3 ou 4, Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Então, Cristo cumpre a lei e a lei é abolida. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Um outro texto que é interessante eu mencionar está em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 8. Paulo escreve a Timóteo explicando a ele a finalidade da lei, porque, como o Maurinho mencionou, sempre existia judeus introduzia nas igrejas e queria forçar, ensinar que deveriam viver de acordo com a lei. Eles não entenderam o propósito da lei, a finalidade da lei e o fim da lei. Então, o apóstolo Paulo aqui ensina a Timóteo, que era um pastor jovem. Paulo diz: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Ou seja, a lei, ela tinha o seu propósito e as pessoas naquela época tinham que seguir e ela tinha a sua finalidade. A lei não é mal. Versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos. Observe aqui. Quando nós aceitamos a Cristo, eu mencionei aqui que Cristo nos justifica. Cristo nos coloca na posição de justo. A lei não é para justo. É o que Paulo está explicando aqui a Timóteo. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricitas e matricitas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejuros e para os que for contrário à sã doutrina. Então, observe que o apóstolo Paulo aqui, ele ensina com muita clareza para que é que serve a lei. A lei serve para quem anda no pecado. Mas nós, como justos, nós temos uma doutrina a seguir. Nós temos um comportamento a seguir. Quando Cristo fala sobre o Evangelho, ele diz: arrependei porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é implantado dentro de nós, com um comportamento de justiça, ou seja, se nós somos cristãos, nós somos justos e andamos em justiça, em retidão, em honestidade. Justiça, paz. Nós somos pacificadores, nós proporcionamos a paz. Então, essa é só uma das características do reino dos céus e que nós, como cristãos, como justos, devemos viver. Então, a lei, como eu falei, tinha sua finalidade, tinha seu propósito, e ela se cumpriu em Cristo.
Voltando para Timóteo, ou desculpa, voltando para 1 Coríntios, capítulo 6 ainda, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravada com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Observe que aqui demonstra, mais uma vez, que a lei é transitória. A letra se refere à lei que matava e que é transitória. Cumpriu-se em Cristo. Né? Então, quem quer viver hoje e ensinar, como o Marinho mencionou aqui, elementos que faziam parte do tabernáculo, elementos que faziam parte da lei, as pessoas querem introduzir nas igrejas, nos cultos, e é contraditório, contrapõe ao ensinamento do Novo Testamento, contrapõe à doutrina de Cristo, contrapõe à nova aliança. Quando Cristo, momentos antes da sua morte, após ele celebrar a Páscoa, né, ele pega o pão, parte, e ele menciona a nova aliança. Então, se é nova aliança, a antiga passou, a antiga cumpriu seu propósito. A gente avalia a antiga, o Antigo Testamento, como exemplos, né, avalia como exemplos. Existem muitas doutrinas boas, mas não mais para vivermos de acordo com ela. Isso é um ensinamento que a gente pode tirar do que está no velho, né? Sim. Mas não significa que tudo que está no velho a gente deve praticar como cristão. E às vezes a igreja começa a cometer erros querendo trazer tudo que está no velho para a prática cristã. Nem tudo que está ali no Velho Testamento, nem tudo que é ensinado no Velho Testamento, cabe a gente a fazer ou viver como cristão, né? Então, é importante saber fazer essa diferenciação, é importante compreender aquilo que já passou e aquilo que ainda é vigente, né? E tudo isso você só começa a entender o que já passou, o que é vigente, quando você entende Jesus Cristo, entende o Evangelho, né? E quando você olha para o velho através de Jesus Cristo, né? Através do que ele ensinou. Se você olhar para o velho como eu vou olhar para o velho, eu vou ler o Velho Testamento aqui que eu vou querer praticar o que está ali, você vai se quebrar. Porque tem coisas ali que você não vai conseguir fazer. Tem coisas ali que não vai. Você pode até conseguir fazer, mas não cabe na sua caminhada como cristão, né? E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo isso, né? Mas prefere seguir tudo isso, menos seguir o evangelho que Cristo ensinou. Menos seguir o exemplo de Cristo, né? Por qual motivo? Não sei. Tem vários motivos, né? Tem motivo de dinheiro, tem motivo de domínio sobre as pessoas, né? Tem domínio porque pode parecer mais fácil, mais tranquilo de fazer, porque você está dizendo que está fazendo alguma coisa, né? Muitas vezes a pessoa acha que a gente fazendo as coisas para agradar a Deus, Deus se agrada da gente, né? Quando na salvação e quando não importa o que eu faça, a salvação não é pelo que eu faço. A salvação é pela fé. E a salvação vem de Deus. Toda obra que eu faço, eu não faço para ser salvo. É uma coisa que muitas vezes a pessoa não entende. Toda obra que eu faço como cristão, eu não faço para ser salvo. Entendeu? Eu faço porque eu sou salvo. É diferente. É porque eu sou justificado por Deus, é porque eu sou salvo por Deus, né? Através de Cristo, é que eu faço essas boas obras, né? É porque eu cumpro as coisas, eu faço obras, né? Mas nunca vai ser eu fazer obras para ser salvo, ou eu fazer obras para ter galardão, né? Deus vai julgar nossas obras, vai nos dar galardão de acordo com aquilo que a gente fez, mas ele vai julgar principalmente, ó, a intenção que está aqui, ó, nosso coração. Ele não vai olhar o que você fez, ele vai olhar por que você fez. Qual era a sua intenção em fazer. Entendeu? Ele não vai julgar. Marinho foi ali e fez, deu comida para aqueles moradores de rua, né? Ou ajudou uma pessoa que bateu aqui no portão pedindo uma comida, ele deu 1 quilo de feijão, né? 1 quilo de arroz,
um pacote de cuscuz e aquela pessoa pelo menos vai ter alguma coisa para comer por alguns dias, né? Ele foi solidário. Ou ele, sei lá, parou e orou por uma pessoa que estava desesperada. Alguém sofreu um acidente e está ali perto da morte, ele foi lá dar um auxílio espiritual para aquela pessoa, né? Coisas assim a gente sabe que acontece. Mas essas coisas a gente não faz para mostrar para Deus, ó, Senhor, eu fiz. Viu? Bota mais uma joia na minha coroa aí. Se sua intenção é essa, mais uma joia na sua coroa, o seu galardão lá no céu, ou seja, qualquer recompensa que você acha que você tem direito, você não vai receber esse galardão. Porque sua intenção está nessa glória que você colocou na sua cabeça que você tem direito porque você fez. Entendeu? A glória, o galardão e tudo mais será muito mais pela intenção do que você fez, pela qual você fez as coisas. Né? Deus julga as intenções. Ele não julga somente o que eu faço ou deixo de fazer. Isso é importante a gente ter isso em mente. Né? Muitas vezes a gente fica só preso em fazer obras. Né? Mas em João, não vou lembrar agora o capítulo, o endereço certinho, mas na hora que na edição eu coloco, ele pergunta para Jesus, né, o que ele tem que fazer para agradar a Deus. E Jesus disse: creio naquele que ele enviou. Essa é a obra que Deus quer que a gente faça, entendeu? É crer naquele que ele enviou. Ele enviou Jesus Cristo, né? Está implícito lá no texto que aquele que Deus enviou foi Jesus Cristo. Então, temos que crer nele, crer em Jesus Cristo, né? Crer na sua obra, aquilo que ele fez por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, né? E falhas que a gente ainda vai cometer. Ele fez toda essa obra grandiosa para a gente crer nele, e essa é a obra de Deus, né? Só complementando o que o Mário falou, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, observe que o texto é claro quando diz que a salvação é por meio da graça. Não significa que ninguém pagou por você. Cristo pagou. Mas para você é de graça. Você não faz nenhum pagamento. A única coisa que Deus exige é você acreditar. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom, é um presente. Deus nos proporciona esse presente, essa salvação, que é a libertação do pecado, a libertação da lei, a libertação do diabo e a libertação da condenação eterna. Então a salvação é perfeitamente isso. Cristo nos liberta dessas coisas, nos proporciona esse presente, essa dádiva. E ele diz: não vem das obras, não é eu fazer algo que eu vou receber a salvação. Eu recebo a salvação primeiro. E como demonstração de fé, como demonstração de servo de Deus, como demonstração de um cristão, eu pratico as boas obras. O versículo 11, porque somos feituras suas. Versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, como é que eu demonstro que eu sou um cristão? Como é que eu demonstro que eu sou servo de Cristo? Como é que eu demonstro que eu tenho fé em Deus? É através das minhas atitudes, das minhas boas atitudes, do meu bom comportamento, da forma de falar com as pessoas, da forma de tratar as pessoas e da ajuda. Mas isso não significa que eu tenho que fazer isso para ser salvo. Eu sou salvo e demonstro a minha fé. Quando eles falam na primeira parte da carta de recomendação, eu me lembrei de uma prática, né?
na denominação cristã. Sim. Essa carta de denominação seria parte do lado das leis de Moisés? De caso quando fosse, levasse uma carta ou Não, não? não, isso aí é doutrina da igreja, que eles inventaram. É uma coisa assim que não faz também muito sentido, porque se a igreja de Cristo ela não tem paredes, né? Se todo mundo que se conhece a igreja de Cristo, por que tem que ter uma carta de recomendação para ir para uma outra denominação? Não, é isso mesmo, eu vi sem sentido. Eu vejo assim. Na verdade, aqui, por exemplo, Timóteo, né? Timóteo era um pastor. E os irmãos de, por exemplo, de Gálatas, da comunidade de Gálatas, não conhecia Timóteo. Então, Paulo, que os irmãos conheciam Paulo, Paulo escrevia a carta recomendando Timóteo para que os irmãos aceitassem ele como ministro. A carta de recomendação tinha esse propósito, porque os irmãos não conheciam, como outros líderes e outras pessoas. Então, ele recomendava e a igreja deveria receber aquele irmão. Né? Não que, no nosso contexto, você faz parte de uma denominação hoje e aí você não concorda com aquela denominação, não quer mais ficar ali, sai e o irmão tem que lhe dar uma carta para o irmão lhe receber. Não é isso. Não tem nada a ver com essa questão. Infelizmente hoje criou-se essa divisão e a gente tem que conviver com isso. Né? Mas o contexto aqui é totalmente diferente. Pois é. Aí, infelizmente, você vê que a gente acaba ficando vendo assim, essa questão da pessoa que quer cumprir a lei, né? Parece que, não sei se brota uma sensação de orgulho ou alguma coisa assim, de que achar que ele pode cumprir. Né? Na história de Israel, são o quê? 2.000 anos debaixo da lei? Mais do que isso, menos do que isso? Okay. Na história de Israel, desde quando Moisés desceu o Sinai com as tábuas até a morte de Cristo, foi o quê? 2.000 anos? Mais ou menos, aproximadamente. Então, se em 2.000 anos as pessoas que deveriam cumprir a lei não conseguiram cumprir, né? Chegar ao ponto de Deus dizer que não se dava mais o sacrifício que eles faziam, porque estavam fazendo de qualquer jeito, oferecendo o sacrifício de qualquer jeito, né? Levando os animais coxos, animais que não estavam alinhados de acordo com a recomendação que tinha que ser feita, né? Já não estavam mais fazendo as coisas como deveriam serem feitas. Imagine nós que não temos essa obrigação. A pessoa se arvora no orgulho de, não, eu cumpro a lei, né? Como se fosse a coisa assim mais simples do mundo. Você tem que seguir o rito certinho, entendeu? Quando Deus dizia que uma coisa tinha que ser feita de um jeito, tinha que ser feita daquele jeito e acabou. Não tem meio termo, não tem um jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro para cumprir as coisas. Que o brasileiro tem muito disso, né? Que faz as coisas com jeitinho, né? Não tem isso de jeitinho com Deus. Você tem que fazer de acordo com o que ele ordenou. Quando ele dá receita para várias coisas, né? O óleo ungido, né? O óleo que era usado para a unção do sacerdote, do rei e tudo mais, tinha uma receita e cada item que era colocado, misturado aquele óleo, tinha medidas exatas e tinha que ser daquele jeito. Não podia ser de qualquer jeito, né? Quando ele dizia que tinha que apresentar um sacrifício e o bezerro tinha que ser assim, sem mácula, assim, não sei o que e tal, tinha que ser daquele jeito, não podia ser de qualquer jeito. Entendeu? Quando ele dizia que uma ovelha que fosse sacrificada tinha que ser daquele jeito, tinha lá as regras que tinha que cumprir, a ovelha tinha que ser daquele jeito. O rito do sacrifício tinha que seguir aquele rito que era descrito por Deus. Você tem que sacrificar dessa forma, fazer assim, fazer assado. Né? O sacerdote, depois disso, tem que se lavar e tudo mais. Quando for entrar no Santo dos Santos, tem um rito que você tem que fazer, que você tem que estar, né, para poder entrar e não ser fulminado lá dentro. Então, eu arvorar para mim o cumprimento de algo em que em 2.000 anos as pessoas falharam, né? Eu certamente vou falhar também, né? E se eu falhar em um, eu vou falhar em todos. Eu posso cumprir 612 mandamentos certinho. Eu falhei no 613. Poxa, e agora?
vou ter que voltar tudo de novo, fazer tudo de novo, e tinha que fazer isso diariamente, tinha que cumprir, observar isso em cada passo do seu dia. Entendeu? Não é uma coisa tão simples assim, de dizer eu cumpro a lei. Né? Aquilo que o Evangelho nos diz sobre o cumprimento de lei, que Paulo fala, né? Ama o teu próximo. Contra isso não há nenhuma lei. Né? Amar o próximo, no ato de eu amar o próximo, eu cumpro toda a lei. É o que Paulo fala. Né? Mas muitas vezes a gente não quer amar o próximo, mas quer cumprir a lei. Né? A gente não quer perdoar o irmão, mas quer cumprir a lei. A gente não quer ser uma pessoa, né, de bom trato, né, como Paulo fala lá em Romanos 12, né, que a gente não pode ser fingido, o amor não pode ser fingido, né, ele tem que ser uma pessoa de boa índole, não buscar elogios e tudo mais, uma pessoa humilde, né, não humilde de ignorância, ou humilde porque é pobre, não sei o que, não, é uma pessoa humilde de comportamento, né, saber se portar com humildade. Né? Não ser uma pessoa, se colocar, baixar a cabeça, todo envergonhado, isso não é ser humilde. Humilde é você ter capacidade de ser algo maior e você se colocar abaixo dos outros. Você entender que você não pode se exaltar diante das pessoas. Né? E isso aí ninguém quer fazer. Mas se arvora, né, na capacidade, que não sei de onde foi que ele tirou, de que ele pode cumprir a lei. Né? E se fosse tão fácil, em 2000 anos as pessoas tinham cumprido a lei e Jesus provavelmente não precisava ter morrido, porque haveria vários justos. Né? Quando Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Se houvesse essa possibilidade, eu acredito que Jesus não precisava ter morrido numa cruz, não precisava ter passado pelo que ele passou, né? Não precisava ter sido chicoteado, ter sido espancado, sido cuspido, escarnecido, né? Ser traído por alguém que andou com ele por 3 anos, né? Aprendendo com ele, comendo com ele, dormindo com ele. Né? E se fosse possível fazer isso, fosse possível cumprir a lei de acordo com o que é dito lá no Pentateuco, né? Lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, lá em Levítico, se eu pudesse cumprir aquilo de acordo com estava lá dito, sem mudar uma vírgula nenhuma, sem pular uma vírgula sequer, um mandamento sequer, eu não preciso de Cristo. Se eu posso fazer isso, eu não preciso de Cristo. Eu vou me tornar um justo através das minhas obras. Só que, infelizmente, 2000 anos se passaram e não houve um justo sequer. Né? A Bíblia diz que não houve um justo sequer. Então, Jesus foi a única pessoa que veio, que nasceu de mulher, né? O Filho do Homem, o Messias. Ele veio e ele cumpriu toda a lei. Né? Não cometeu um pecado sequer, não quebrou um mandamento sequer da lei. Ele cumpriu toda ela, todinha. Aí alguns podem dizer, mas Jesus nunca apresentou sacrifício. Claro que ele não apresentou sacrifício, gente. Ele não pecou. A maior parte dos sacrifícios ali é apresentados por causa de pecado. Né? Ele não pecou, não precisava de sacrifício pelos seus pecados. Muitas das coisas que ele viveu ali, ele foi cumprindo a lei. Então, ele é o único justo e nele eu sou justificado. Eu creio, né? Eu creio no sacrifício dele, creio no que ele fez, creio no que ele viveu e busco a cada dia ser como ele. Entendeu? Eu sei que perfeito eu não sou, como a maioria das pessoas do mundo não é. Né? Ou todas elas, todos nós não somos. Né? Eu até estava vendo um vídeo de um decassegue, né? Não sei se o termo é esse, né? Mas um descendente de japonês. Ele acho que nasceu aqui no Brasil, aí voltou para o Japão e parece que ele, no trabalho dele tinha um colega dele, jovem e tal, que recebeu de presente a Bíblia Ilustrada, né? Acho que com algumas passagens da Bíblia Ilustrada, e ele chegou até essa pessoa, que acho que ele, se não me engano, ele é cristão. Aí ele falou, não, leia, tal, qualquer coisa a gente conversa. Aí esse japonês leu e depois foi conversar com o cara e o cara ficou todo envergonhado quando ele começou a falar, né?
que as pessoas só seguem a Deus porque tem que cumprir aqueles mandamentos. E Deus disse que não pode roubar, a pessoa não pode roubar, mas aqui no Japão a gente não rouba porque a gente sabe que é errado, né? Nunca precisou dizer para a gente que é errado roubar, né? Ah, porque... E ele foi falando várias coisas e o rapaz, né, esse senhor, ele foi ficando envergonhado, porque o cara foi confrontando, né, o maior país cristão do mundo, que é o Brasil, né, em que a gente, como nação cristã, a gente não faz nada do que Deus quer que a gente faça. A gente tem o costume de roubar, tem o costume de mentir, tem o costume de fazer várias coisas que não agrada a Deus. E ele foi confrontando esse irmão com tudo isso. E eu vendo o vídeo, eu pensava, pô, o Japão também faz isso, né? O jovem estava se orgulhando porque ele era justo, parecia um jovem rico, Sim. né? Porque ele era justo, porque ele não roubava, porque ele não matava, porque a índole, a moral e a ética japonesa é elevada, e eu concordo com ele. O japonês ele tem essa coisa da ética, se ele pisar no pé de alguém, ele se culpa pedindo desculpa, né? O japonês tem essa coisa mesmo, né? Mas a sociedade japonesa não é perfeita também, né? Quando você começa a aprofundar na sociedade deles, como eu tenho assim, sou curioso, eu gosto da sociedade japonesa, eu gosto do Japão. É um país, se eu pudesse morar, eu moraria lá. Eu sei que no Japão, há tudo aquilo que ele disse que há aqui no Brasil, há lá também. Há pessoas que gostam de levar vantagem, há pessoas que roubam, né? Em menos grau, né? Em menos grau, mas há sim, entendeu? Há uma situação lá que acontece que meninas jovens chamam rapazes, turistas principalmente, para tomar uma bebida num bar, não sei o quê, e elas já são ali isca. Esse rapaz vai lá, encantado com a beleza da jovem e tudo mais, bebe com ela, come com ela, não sei o quê, quando chega a conta, é o dobro do valor do que ele bebeu. Às vezes 3 vezes mais, e ele não pode sair sem pagar. Extorsão. Entendeu? Então, isso é uma coisa que o japonês faz, né? Apesar da ética do japonês, a moral que tem o japonês e tudo mais, de cumprimento da lei, da ordem e tudo mais, mas acontece isso lá. Entendeu? Casais japoneses que muitas vezes não se tratam mais como um casal, parece que é duas pessoas morando dentro de casa, né? Em que há traição, adultério e tudo mais, né? A esposa trai o marido trai a esposa, e eles não se divorciam porque o divórcio no Japão é complicado, não é assim tão simples de você fazer, fora a vergonha que é você ser uma pessoa divorciada lá. Na cultura deles isso é uma vergonha. Entendeu? Então, há muitas coisas que podem ser em níveis diferentes, em graus diferentes, mas em que cada sociedade há erros, entendeu? Então, eu não posso me arvorar a dizer que só porque eu sou, por exemplo, japonês, eu tenho uma moral elevada, porque eu cumpro a lei, eu não dou golpe em ninguém, não sei o quê. Eu, como brasileiro, também faço isso. Eu cumpro a lei. Eu não roubo, eu não cometo assassinato, né? Eu não dou falso testemunho de ninguém, né? Eu não adultero, não faço nada disso. Mas eu sou justo por causa disso? Não, porque outra hora ali eu falho. Em algum momento eu cometo uma falha, em algum momento eu penso uma coisa que eu não deveria pensar, entendeu? Eu desejo algo que eu não deveria desejar, entendeu? Isso aos olhos do homem, eu sou um cidadão de bem, eu sou um cidadão íntegro, justo e tudo mais, né? Assim como cada um que está aqui. Mas aos olhos de Deus eu não sou. Então eu não posso arvorar para mim essa coisa, esse orgulho, esse ufanismo de dizer que eu cumpro a lei, né? Porque eu sei, pela graça e misericórdia de Deus, que eu não cumpro a lei. Eu sei, pela graça e misericórdia de Deus, que eu sou falho. Entendeu? Em algum momento eu vou falhar. Entendeu? E por isso que a gente tem que andar vigilante o tempo todo. Por isso que a gente tem que andar sempre vigiando cada passo para a gente não cometer erros. Né? Não é só para não cometer pecado, é para não cometer erros. Às vezes você faz uma coisa que é correta, mas às vezes essa coisa correta pode magoar alguém. Estou dizendo que você está cometendo um erro porque você fez algo correto que magoou alguém, mas às vezes você não deveria magoar aquela pessoa só porque você está certo. Né?
Então, eu acho que essa coisa da pessoa que achar que cumpre a lei, né? Achar que ele pode cumprir essa lei escrita em tábuas de pedra, né? Eu prefiro cumprir a lei que está escrita no coração, né? Que está no meu coração, colocado pela fé que eu tenho por Cristo, né? Colocado pelo Espírito Santo, que habita em mim, né? Que habita em cada um de nós, e que sem ele eu sei que eu faria coisas terríveis. Sem ele eu sou dotado, todo ser humano é dotado de fazer coisas terríveis. Alguns em níveis maiores, outros em níveis menores. Mas se der muita moral, o sujeito faz coisas que até o diabo duvida, né? Tem aquele meme que o diabo, a pessoa fala uma coisa assim muito, né, terrível, e o diabo olha assim, "Ah, Senhor, meu Deus", né? Nem ele fazia isso. É, entendeu? Então, é uma coisa que a gente sabe que o ser humano é capaz de fazer, entendeu? Porque, principalmente quando você tem poder, né? E o poder, ele sobe para a cabeça de um jeito que, se você não tiver uma fibra ali forte, tenaz, você é corrompido e elevado, e quando você der por si, você já fez milhares de atrocidades, já machucou centenas de pessoas, ou até milhares de pessoas, porque você se achou com poder, né, sobre a vida de pessoas. E ter poder sobre a vida para determinar o futuro, o dia a dia das pessoas, é algo que corrompe, né? E se você não tiver mesmo uma fibra moral elevada, se não tiver força, você sucumbe, e quando você der por si, já foi. Você já fez nem mundo de atrocidades. Então, Amém. quer colocar mais alguma Eu coisa? acho que aqui já concluímos, né? Uhum. Eu acredito que sim. Então, talvez tivesse mais assuntos para debater, mas eu acho que o que foi posto aqui, né, eu acho que foi aquilo que Deus queria mesmo que a gente comentasse, e que nos veremos na próxima semana, né, com o capítulo 4. Aí aqueles que estiverem acompanhando, quiser já ler, né, para já se preparar e tudo mais. Agradecemos a presença daqueles que estão online. Eu sei que Rogério está ali online. E sei que tem outras pessoas, mas não sei quem são. São outros telespectadores. Mas, enfim, agradeço a todos por nos acompanhar e espero que vejam os demais vídeos, né? Tem uma carta inteira de Coríntios, tá? A primeira carta de Coríntios está praticamente toda, né? Faltam alguns capítulos ainda, mas vejam os outros vídeos, comentem, né? E se quiser comentar nesse vídeo também, em breve a gente vai estar postando os cortes dos vídeos que a gente não postou e desse aqui também. Amém? Até semana que vem. Amém. Deus abençoe a todos.